Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. As folhas de outono cobriam os caminhos do cemitério de Riacho Willow como um cobertor castanho avermelhado sobre as feridas do passado. O ar era fresco, quase cortante, e uma névoa fina ainda se esgueirava entre os túmulos, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Ele mal estava 8h da manhã, mas Margaret Lewis, 52 anos, viúva há 3 longos anos, já caminhava com passo lento e firme entre as lápides. Todos os domingos, infalivelmente ela vinha. Não importava se chovia, ventava ou nevava. Era seu único compromisso que nunca mudava. Ela sempre usava o mesmo casaco azul marinho, um pouco grande demais, desgastado nos cotovelos. Era o mesmo que Michael lhe dera de Natal, pouco antes de sua última partida. Ela nunca tivera coragem de substituí-lo. Estava convencida de que ainda guardava algo dele. Seu cheiro, talvez, ou a lembrança de seus braços. Em seus mãos trêmulas, uma rosa branca, às vezes uma tulipa, às vezes uma orquídea, mas a rosa branca era a flor que ela levava todos os anos para o aniversário de casamento deles. Tornou-se o código silencioso deles. O ritual deles. Desde a morte de Miguel, Margaret não estava mais realmente viva. Ela havia parado de fazer planos. Não lia mais. Quase nunca ria. A casa estava silenciosa. Ela se levantava, andava, respirava. Mas isso era tudo. Ela sobrevivia. Em um mundo que havia perdido as cores. Ela finalmente chegou ao túmulo. Uma pedra cinza sóbria e lisa, decorada com uma gravura simples. Sargento Michael T. Lewis, herói, marido, homem de fé de 1973 a 2022. Ela se ajoelhou lentamente com uma delicadeza quase sagrada. Colocou a rosa aos pés da estela como se coloca um segredo. Bom dia, meu amor, ela sussurrou. Está frio hoje, como no dia em que você foi embora. Sua voz falhou levemente. O vento fazia as folhas dançarem a seus pés, como uma resposta silenciosa. Ela fechou os olhos por um instante. Lembrou-se daquela manhã. O cheiro de café, o paletó de Michael jogado no encosto da cadeira, o beijo dele em sua testa rápido, mas sincero. Ela permaneceu ali imóvel com os olhos desfocados, falando com o túmulo como se fala com um velho amigo, um confidente perdido. O silêncio da manhã era profundo. Nada se ouvia exceto o farfalhar discreto das folhas mortas e o sopro intermitente do vento. Até uma voz tímida e estrangeira venha e perturbe-o. Senhora! Margaret deu um pequeno pulo. Ela virou a cabeça lentamente, quase relutantemente, como se quebrar aquele silêncio sagrado fosse uma ofensa. Diante dela, em pé na entrada de cascalho, estava uma garotinha. Fino, quase frágil, seus roupas muito grandes flutuavam ao redor dela como fragmentos de um passado doloroso. Dela cabelo castanho, emaranhados, emolduravam um rosto pálido marcado pelo cansaço ou pelo abandono. Mas o que impressionou Margaret foram seus olhos. Um verde intenso, profundo, estranho. Havia uma gravidade naquele olhar que poucas crianças possuíam. Ela não podia ter mais de 8 anos. Você quer alguma coisa, querida? Perguntou Margaret, surpresa, mas tocada pela presença daquela criança num lugar tão triste. A menina deu um passo à frente. Pareceu hesitar, como se suas palavras fossem pesadas demais para sua boca. Você é a esposa do sargento Michael Lewis? O mundo parecia congelar ao redor de Margaret. Ela sentiu uma onda de frio subir pela nuca. Seu coração disparou. Sim, mas como você sabe? A menina não respondeu de imediato. Ela baixou a cabeça. Na mão esquerda, ela segurava um velho brinquedo de pelúcia desgastado com uma orelha pendurada. E em volta do pescoço, suspenso por um simples cordão, um medalhão de prata manchado pelo tempo. Ela olhou para cima. Uma pontada de dor passou por eles. E então ela disse, com uma voz quase imperceptível: Meu nome é Graça. E seu marido me salvou. Margaret endireitou-se lentamente atordoada, como se todo o seu corpo lutasse para entender o que seu coração ainda se recusava a aceitar. Meu marido morreu no Iraque, há 3 anos, disse ela com a voz rouca, quase estrangulada. Seus olhos examinaram a garota com incredulidade, ao mesmo tempo esperando por uma explicação e temendo o que ouviria. Grace assentiu gentilmente. Não havia hesitação em seu olhar. Ela carregava a verdade com a simplicidade de uma criança e o peso de uma memória marcada a ferro em brasa. Ele me encontrou, disse ela sem fôlego. Eu estava escondida em uma casa destruída, meio soterrada pelos escombros. Minha família tinha sumido. Ele me pegou nos braços. Ele me abraçou forte, como se eu já fosse dele. Ela parou com os olhos brilhando, e saiu lentamente o pingente pendurado no pescoço.
Brilhava fracamente à luz difusa da manhã. Margaret o reconheceu imediatamente. Ele prendeu a respiração. Medalhão de Michael. Aquele que ele sempre usava por baixo do uniforme. Aquele que ela lhe dera numa noite chuvosa para o seu 10º aniversário de casamento, gravados com suas iniciais e uma promessa. Ela levantou a mão trêmula para a joia, mas não ousou tocá-la ainda. Grace então entregou-a a ele com toda a delicadeza de um tesouro sagrado. Ele me deu, pouco antes de alguns homens chegarem. Ele sabia que não podia fugir comigo. Então ele me escondeu, olhou-me diretamente nos olhos e disse: se um dia eu não voltar, prometa que encontrará minha esposa. Diga a ela que eu não tive medo. E que sempre a amarei. Um silêncio pesado se instalou. O vento havia parado, como se estivesse congelado no tempo. Até as folhas pareciam suspensas no ar. Margaret sentiu as pernas fraquejarem. Seu coração batia forte no peito, como se buscasse desesperadamente uma saída. Ela finalmente pegou o medalhão. Estava danificado, arranhado, levemente torcido nas bordas, mas ainda carregava seu calor como se tivesse sobrevivido a tudo. Ela abriu. Lá dentro, o pequeno foto desgastada dos dois, tirada em um piquenique em Blue Ridge anos antes. Margaret sorria com os cabelos esvoaçando ao vento, e Michael tinha aquele olhar terno que nunca mudava. Ela virou o medalhão. Para Margaret. Minha eternidade. Ao ouvir essa gravura, ela prendeu a respiração. As lágrimas vieram de repente, sem aviso, como um rio transbordando após muitos anos de seca. Ela levou a joia aos lábios e fechou os olhos. Como isso é possível? Ela gaguejou. Você esteve no Iraque? Quem te trouxe aqui? Grace sentou-se delicadamente na grama úmida, com os joelhos dobrados sob o corpo. Ela apertou seu bichinho de pelúcia contra o peito. Depois que ele me escondeu, ele saiu, e atraiu os soldados. Ouvi gritos, mas fiquei lá, como ele havia me dito. Não me mexi. Mais tarde, uma enfermeira americana ela veio. Ela me encontrou. Ela me tratou. Depois fui levado para um campo de refugiados. Ela fez uma pausa, seu olhar perdido. Esperei muito tempo. Fui adotado por uma família em Boston. Mas nunca esqueci o nome dele. Nem o olhar dele. Nem a voz dele. Então eu procurei. Digitei o nome dele num buscador. E encontrei você. Eu sabia que tinha que vir. Margaret colocou delicadamente as mãos nas bochechas de Grace, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Você é um milagre, ela sussurrou. Ele te protegeu, assim como sempre me protegeu. Ele te confiou a mim, mesmo sem eu saber. Ela o puxou para si num abraço profundo, quase maternal, instintivo. E Grace também chorou, com as cabeças apoiadas no coração da mulher que chorava pelo homem que amavam. Foi um momento suspenso. Nem o passado nem o futuro tinham lugar. Apenas dois corações partidos, remendados no silêncio de uma manhã fria. Pela primeira vez em anos Margaret sentiu algo novo invadir seu coração congelado. Algo quente. Não é felicidade. Ainda não. Mais da vida. E no fundo, uma esperança. Os dias seguintes, Margaret convida a Graça para vir passar um tempo na casa dela. No começo era só para um lanche, depois uma noite, depois duas. E sem que nenhum dos dois dissesse claramente, algo irreversível se instalou entre eles. Uma presença, uma calma, uma familiaridade inesperada. A casa de Margaret era modesto, localizado no final de uma rua ladeada por carvalhos. Um antigo edifício de madeira branca com persianas desbotadas, mas cheio de memórias vívidas. Da entrada, o aroma discreto da lavanda estava flutuando no ar, misturado ao doce cheiro do chá preto ainda fervendo no fogão. Grace entrou timidamente, com os olhos bem abertos. Foi aqui que você morou, com ele? Ela sussurrou, como se tivesse medo de perturbar algo sagrado. Margaret assentiu com um sorriso triste. Sim. Cada parede ouviu sua voz. Cada tábua guardou o rastro de seus passos. Ela o convidou para dar uma olhada. Nas paredes do corredor, podia-se ver fotos em preto e branco do casamento deles, fotos de Michael uniformizado em missão no exterior, lembranças de piqueniques e pores do sol no lago. Num canto da sala estava uma guitarra de madeira leve, um pouco empoeirado, encostado em uma cadeira de balanço. Ele cantou? Perguntou Grace, curiosa, enquanto seus dedos acariciavam as cordas sem ousar tocar. Margaret começou a rir suavemente, uma risada rara e frágil. O amado música country. Ele conhecia todas as músicas do Johnny Cash e do Willie Nelson, mas ele cantava terrivelmente desafinado. Um desastre. Até os pássaros voavam quando ele começava a cantar. Eles riram juntos. A puro brilho, inesperado, sincero. A primeira risada verdadeira de Margaret em 3 anos. Este momento simples, esta cumplicidade espontânea,
Tinha acabado de criar uma rachadura em sua solidão, e a luz já estava entrando. Mais tarde, Grace adormeceu no sofá, enrolada num velho cobertor do exército que Michael usava nas noites frias. Margaret a encarou por um longo tempo. Parecia uma planta encontrada nas ruínas, mas já estava voltando à vida. Naquela noite, sozinha na cozinha, Margaret derramou uma lágrima, mas desta vez não foi de dor. Foi uma mistura de gratidão e hesitação, como se estivesse no limiar de um futuro que não esperava mais. No dia seguinte, Margaret contatou os serviços sociais. Ela explicou tudo: o encontro no cemitério, o medalhão, o passado de Grace, sua conexão com Michael. A assistente social do outro lado da linha permaneceu em silêncio por alguns segundos e depois respondeu suavemente: é uma história incomum. Tomaremos medidas para uma família adotiva temporária. Mas você sabe, a adoção leva tempo. É uma longa jornada. Margaret assentiu. Ela já esperava por isso. Ela desligou e foi pegar um formulário de adoção. Ela não queria esperar. Sua escolha já estava feita. Talvez eu não seja a mãe biológica dele, pensou ela enquanto preenchia as primeiras linhas. Mas ela nasceu nas últimas batidas do coração do meu marido. Ela é o fôlego que ele me deixou. O julgamento de adoção foi um processo longo, repleto de obstáculos administrativos, verificações e sessões de avaliação psicológica. Alguns diziam que Margaret estava velha demais, sozinha demais, muito afetada pelo luto. Mas ela nunca recuou em todas as consultas. Ela chegava com o medalhão no bolso do paletó, olhava nos olhos dos juízes, dos assistentes sociais, dos inspetores, e dizia com calma e convicção: esta criança está vestindo o último ato de amor do meu marido. Ele confiou a ela sua memória. Ele me confiou sua missão. Ela não nasceu do meu sangue, mas ela é nascido de sua vontade. E enquanto eu respirar, não deixarei ninguém mais cuidar disso. Seu tom não deixou espaço para hesitação. Grace, enquanto isso, desabrochava. Ela desenhava. Cantarolava as canções country que Margaret lhe ensinava. Escrevia num caderninho que sua nova mãe lhe dera. Minha vida antes era medo. Agora é doce. O 12 de junho foi um dia que Margaret temia e estimava. Era o aniversário da morte de Michael, o dia em que seu mundo desabou, o dia em que ela perdeu não apenas o marido, mas uma parte de si mesma. Mas naquele ano, tudo seria diferente. Ela não iria sozinha. Desta vez ela iria com Graça. A manhã estava fria e clara, a luz do sol filtrada através de um leve véu de nuvens, como um caixão frágil protegendo o cemitério Willow Creek. Os caminhos estavam cobertos de folhas amarelas e alaranjadas que estalavam suavemente sob seus pés. As árvores majestosas pareciam zelar silenciosamente pelas almas que ali repousavam. Margaret e Grace caminhavam lado a lado, cada uma segurando uma rosa branca em suas mãos. Duas rosas brancas, símbolo de inocência, pureza e também de esperança renovada. Suas figuras, uma alta e digna apesar da dor, a outra pequena e frágil, mas cheia de nova força, avançaram lentamente em direção ao túmulo. Margaret ajoelhou-se diante da pedra cinzenta com o olhar baixo. Ela colocou cuidadosamente sua rosa na terra recém-revolvida. Um arrepio percorreu-a, mas ela respirou fundo e sussurrou em voz baixa: "Bom dia, meu amor." Então, com um gesto quase cerimonial, ela se levantou gentilmente e abriu caminho para Grace, que se ajoelhou e colocou delicadamente sua rosa ao lado da de Margaret. Grace fechou os olhos por um momento e então, com uma voz suave mas clara, ela se dirigiu ao túmulo. "Olá, Sargento Lewis. Queria te dizer que cheguei em segurança, que estou seguro, e que sua esposa é a melhor mãe do mundo." Margaret sentiu o coração apertar ao som dessas palavras. Olhou para a menina e pela primeira vez viu em seus olhos toda a gratidão e o amor que agora compartilhavam. Então Margaret se aproximou, colocando a mão no ombro de Grace. Ela olhou para o céu antes de dizer, com profunda ternura: "Sabe, Grace, seu pai me contou sobre um sonho. Ele queria adotar uma criança um dia quando voltasse para casa. Ele disse que toda criança merece uma segunda chance, um lar amoroso. Acho que ele já tinha você no coração, muito antes de vocês se conhecerem." Grace abriu os olhos, brilhando de lágrimas. Virou-se para Margaret e aninhou-se nela, apoiando a cabeça em seu ombro. "Ele me deu um lar, e você me deu uma mãe." Seus braços se abraçaram, unindo duas solidões feridas em uma única força. O vento soprava suavemente, fazendo as folhas dançarem ao redor deles, como uma carícia vinda de outro lugar. Margaret sorriu, um sorriso calmo e tranquilo. Pela primeira vez em 3 anos, a dor se misturou com a paz. Ela sentiu um novo fogo no peito, uma esperança crescente. A jornada deles estava apenas começando, mas naquele dia, aos pés do túmulo de Michael,
eles encontraram um novo começo. Alguns anos depois, Graça Levis usava um jaleco branco, às vezes manchado de poeira, às vezes de sangue, muitas vezes de lágrimas. Ela caminhou pelos corredores estreitos de hospitais improvisados com a determinação de sobreviventes. Ela estava agora médico humanitário, nos passos daquela que mudou seu destino muito antes que ela entendesse o que realmente era amor ou guerra. Ao longo dos anos, ela cuidou de crianças feridas em áreas esquecidas, confortou mães desabrigadas e costurou homens feridos pela violência do conflito. Mas o que ela oferecia não era apenas médico. Era mais do que cuidado. Era um fragmento de humanidade, uma mensagem silenciosa transmitida de geração em geração. Você não foi esquecido. Você merece viver. Você merece ser amado. No peito pendurado logo acima do coração, ela sempre usava um pequeno medalhão de prata. Uma joia simples e envelhecida cuja gravação quase ilegível ainda dizia: para Margarete, minha eternidade. Quando um dia lhe perguntaram na televisão por que ela havia escolhido esse caminho perigoso e exigente, ela respondeu sem rodeios, com uma voz calma e um olhar cheio de emoção. Porque um homem me salvou, e uma mulher me amou profundamente o suficiente para me devolver meu futuro. Eu não nasci deles, mas nasci graças a eles. Houve silêncio. Depois, lágrimas. Por onde passava, ela despertava o respeito sereno reservado aos seres marcados pelo sagrado. Mas apesar da distância, apesar da guerra, apesar do caos, ela nunca esqueceu o dia 12 de junho. Todos os anos, sem exceção, ela voltava para Riacho Willow. O cemitério havia mudado um pouco. Novos nomes foram acrescentados, novas vidas foram extintas. Mas o túmulo do sargento Michael T. Levis permaneceu ali, imóvel, sólido como uma promessa cumprida. E todo dia 12 de junho, no início da manhã, duas mulheres apareceram lado a lado. Uma tinha cabelos grisalhos, a outra usava um jaleco de médica por baixo do casaco. Margarete e Grace. Eles caminharam lentamente até o túmulo, em silêncio, cada um segurando uma rosa branca. Eles se ajoelharam juntos. E por alguns instantes, o mundo parou de girar. Não havia mais dor, não havia mais guerra, não havia mais luto. Apenas o doce eco de um amor que sobreviveu a tudo, até mesmo a morte. Margarete colocou sua rosa primeiro. Olá, meu amor. Sua filha se tornou tudo o que você esperava. Ela é leve. Você ficaria muito orgulhosa dela. Então Grace abaixava a dela e simplesmente sussurrava. Estou continuando seu trabalho, pai. Só tive você por um momento. Mas aquele momento me mudou para sempre. Eles ficaram ali de mãos dadas no silêncio da manhã. E neste silêncio, alguém poderia pensar que a própria terra estava ouvindo. Um homem estava morto. Mas do seu sacrifício uma vida nasceu. E desta vida, um legado. Um amor transmitido, carregado, honrado. Pois mesmo na morte Michael Levis tinha continuado a gostar, tem proteger, tem guiar. E com cada rosa branca depositada, com cada batida do coração, sua luz ainda estava brilhando.